Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Rúbia e você está ouvindo o podcast mais empoderado em tech e produtos digitais. Se eu te perguntasse agora, como é que sua empresa ganha dinheiro? Você saberia responder em detalhes ou gaguejaria? Muitas de nós começamos em produto apaixonadas por framework, jornadas de usuário e gestão de backlog. Mas existe um teto invisível na carreira que separa quem entrega software e de quem gera resultado. Hoje vamos conversar com a Érica, gestora de produtos há mais de 15 anos e uma das lideranças da nossa comunidade. Ela sacudiu o Scrum Day Brasil com uma palestra brutalmente honesta sobre a transição de Product Owner para PM. Vamos descobrir por que pensar negócio não é um talento, mas um hábito, e como você pode se tornar uma estrategista de verdade. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast, Érica. Se apresente brevemente para nossos ouvintes, ou não tão brevemente. Fique à vontade para se apresentar, tá bom? Oi, tudo bem? Oi, Rubia, é um prazer imenso estar aqui de novo, né? O time que está escutando isso, espero que vocês estejam bem sentados. Vamos falar coisas aqui sinceras e honestas. Eu sou a Érica, sou uma das lideranças de Mulheres de Produto. Também sou voluntária da Produto Preto. Estava ali palestrando no Scrum Day, que foi um evento muito incrível e eu pude trazer essa palestra sobre como que a gente vira a chavinha, né, da pessoa de produto para PM, com base no que eu aprendi, troquei, compartilhei ao longo da minha jornada aí com mais de 15 anos em... É isso, vamos trocar, vamos conversar. Se quiser saber um pouquinho mais de mim, acessa meu LinkedIn, dá essa força lá. Boa, Érica. Amei sua apresentação. Então, vamos começar te questionando como é que você começou a ter essa percepção que a gente citou aí na introdução aí, sobre começar a pensar como é que sua empresa ganha dinheiro, tá? Então, na sua palestra, que foi muito, muito elogiada, você trouxe essa provocação, como a sua empresa ganha dinheiro, e explicou o porquê dessa pergunta deve sempre guiar cada decisão de produto. Então, eu queria saber de você, em que momento que você percebeu que não sabia essa resposta, começou a te gerar esse incômodo, e como foi que você fez para mapear rapidamente o modelo de receita do seu produto? Tá, eu até comentei, inclusive, no Scrum Day sobre isso. Eu percebi no dia que eu fiz a empresa perder dinheiro. Eu trabalhava em Belém, era responsável pelo sistema de gestão das fronteiras do estado, e eu estava desenvolvendo uma nova versão do sistema ali, e eu desenvolvi uma versão, e quando eu fui implantar, porque a pessoa de produto, em algum momento lá atrás, a gente não vou falar quanto tempo, tá? Porque, enfim, a gente implantava também. Eu fui implantar, o usuário lá da fronteira do estado estava acostumado a só dar tab. E aí eu mudei o fluxo dele para ele usar mouse. Sabe que isso aconteceu? Isso parou a fila dos caminhões, porque eu não sei se vocês sabem, mas toda a fronteira do estado, os caminhões passam, eles são pesados e é feito uma auditoria ali da nota fiscal, do que ele tá, do que tem, né, dentro do caminhão, se está batendo e tudo mais, o peso dele. E aí o auditor fiscal, ele precisa registrar isso no sistema, então eu cuidava desse sistema que fazia o registro. E isso já parou, gente. Criou-se uma fila na fronteira do estado. Só que os caminhões que param são caminhões com produtos perecíveis, são caminhões que têm prazo para entregar lá na loja. Então, imagina o caos que aconteceu. Deu algum dinheiro ali, bom, alguns milhões, né? Algumas alimentos perecíveis também deu problema. E aí, por sorte, graças a Deus, a gente foi lá para implementar e estava ali no momento e deu para resolver. Então, eu precisei fazer rollback, precisei fazer uma nova construção ali pensando no usuário de verdade, do que ele usaria, do que era importante para ele, do que era necessário para ele. Porque quando eu fiz essa construção, eu não estava falando com o meu cliente final, eu falei com o intermediário do meu cliente final. Então não era a pessoa que ia usar o meu produto, era o intermediário. E aí a gente perdeu dinheiro. Então, a partir desse momento, eu aprendi duas coisas. Eu aprendi que eu preciso falar com quem usa o meu produto de verdade.
E eu preciso saber como que a gente perde, como que a gente ganha dinheiro. Porque isso deu muito problema. Mas, curiosidade, como é que foi? Depois deu rollback, voltou aqui o software que era antes, e vocês precisaram fazer algum ajuste. Aí foi nesse momento que você começou a conversar com o usuário final. E quando você conversou com esse usuário final, quais foram os outros insights que você encontrou? Primeiro que quando você senta faz tempo, gente, isso. Quando você sentava do lado do usuário, você via que ele, por exemplo, usava a tab, ele não usava o mouse, ele não dava o espaço. Então, assim, tudo isso tinha a ver com a lógica de como ele consumia o meu produto e o que eu precisaria fazer para agilizar a vida dele no dia a dia. Porque o trabalho ali era fazer com que o sistema, que era engessado, fizesse com que ele fosse mais eficiente. Porque precisava passar muito mais caminhões pela fronteira para que não ficasse uma fila enorme, né? Então, a gente não foi correto, a gente não fez bem o nosso trabalho. Foi um resultado super negativo que eu tive ali e que eu precisei dar o Roberto para sentar do lado dele e falar, tá bom, qual que é o correto? Como que a gente vai te ajudar a chegar do outro lado com mais eficiência? O que eu preciso fazer para otimizar o seu dia a dia aqui na fronteira? E aí, com base nisso, e não por um interlocutor que estava me dando informações, eu consegui chegar numa nova versão que foi mais eficiente para o meu cliente final. Imagine o frio na barriga quando foi lançar essa nova versão, né? Para que ela tivesse perfeita. Precisei instalar de novo. Ufa, mas deu certo, no final deu certo, isso que importa. Certo. Então precisou de um momento de ruptura mesmo para que você tivesse esse estalo para começar a pensar de uma nova maneira, né? Pensar no negócio é um hábito, não é talento, você acha que não é talento, é hábito mesmo, é uma casca, é um músculo que você acaba criando, melhorando? E quais são os comportamentos que você acham que acaba que a gente fique muito presa à parte operacional ali de história, escrita de usuários, refinamento, conversar com o desenvolvedor e esquece de olhar isso, a parte estratégica, a parte de métricas, a parte de quanto realmente o seu trabalho é significativo ali em dinheiro, quanto que você rende para a empresa? Quando eu falo que não é talento, é hábito, é porque a gente, quando pessoa de produto, e aí conforme a gente vai evoluindo nessa cadeira de pessoa de produto, né, a gente precisa pensar para o além de fazer história de usuário, para o além de abrir o gira, sabe? É exatamente como que eu posso contribuir na empresa para que os indicadores financeiros delas movam de forma positiva ou de forma negativa quando ele precisar ser negativo, tipo churn, a gente quer que ele seja menor, né? Então eu preciso saber como ela ganha dinheiro, tá? Se eu tô num produto que eu vou ajudar a ganhar dinheiro, ótimo, eu preciso saber como ela ganha dinheiro. Se eu tô num produto que eu vou ajudar a fazer save, eu preciso saber como que eu reduzo esse custo. E aí eu preciso acompanhar esses números todos os dias. E é por isso que eu falo que é para o além da história de usuário. Infelizmente, uma coisa que eu estava conversando aqui, gente, antes da gente começar, tá? Dentro de uma estrutura, de uma squad, algumas pessoas, elas não sabem exatamente qual é o trabalho da pessoa de produto, né? E a gente precisa, e vai precisar de alguma forma, compartilhar que a gente não é só a pessoa que faz os stories, que a gente não é só a pessoa que abre o gira, tá? Ou que faz só o PRD. A gente é a pessoa que olha os dados, entende, conversa com o cliente, conversa com o time de atendimento, analisa se aquela iniciativa, ela tá de fato fazendo alguma... se ela está de fato mexendo alguma alavanca de um KPI que está indo em caminho com o OKR que a gente precisa ir naquele período. Então, assim, é para além do gira. E aí você precisa fazer isso todos os dias para que você se torne bom. Porque tudo que a gente faz todos os dias, a tendência é que a gente fique excelente. Se você faz uma vez ou outra, você não vai ficar bom não, tá? Você tem que fazer isso todos os dias. Tem que abrir o Power BI. Érica, eu não tenho Power BI. Eu tenho um Excel. Gente, abre Excel. Bota no Excel lá. Quantos clientes entrou? Quantos clientes saiu? Qual que é o churn disso? Quanto que tá o custo, o CPA, pra gente ter esse cliente aqui na base? Quanto de carteira que eu tenho de cliente aqui? Quanto de receita que eu tô tendo? Então, assim, é importante você ter essas informações. Érica, com quem que eu pergunto sobre essas informações? Porque elas não chegam até mim. Bate na porta da sua gestora. Traz para um one-on-one com ela toda semana e fala, vamos falar dos números aqui? Me ensina
a olhar os números que você também está olhando, vamos olhar junto, chama com teus outros pares também e faz ali um FUPzinho toda semana para dizer, vamos olhar os números juntos? Me conta dos seus, que eu te conto dos meus, ou tipo, não sei ainda olhar, me conta como é que você olha, eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu acho que muito do que você disse aí também tem a ver com a maturidade no cargo, né? Eu acho que é muito comum no começo, quando a gente, por exemplo, faz uma transição, começa na área de produto, a gente realmente se preocupar com as histórias dos usuários e aquele medo de que o desenvolvedor pegue sua história, não entenda e construa outra coisa. Então, você quer muito que o produto saia conforme as especificações, você fica muito presa a isso e que o prazo seja mantido, não tem atraso, o desenvolvedor entenda direitinho, você refine e tal. Mas a partir do momento que você começa a amadurecer na carreira, você começa a perceber que é muito além disso. É realmente, o meu produto é significativo, o meu produto dá lucro, o meu produto é importante. Em que momento aqui da jornada eu posso mudar alguma coisa para o usuário, como você percebeu quando a gente falou mais anteriormente, que pode aumentar a renda, incrementar. Senão a gente fica muito preso a essa parte realmente, como você falou, operacional. O time acaba não entendendo muito o que é que um profissional de produto faz, acha que é só escrever histórias e passar para eles que eles possam desenvolver, e a gente realmente não agrega valor naquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que é um caminho bem fácil de cair, bem ficar ali na zona de conforto, talvez, né? De só ficar operando gira e não parar para questionar E aí eu vou te fazer uma sobre. pergunta. Quantas vezes você já fez um gira em que seu desenvolvedor fez de uma forma diferente? E Todos os você viu dias. que fala assim, estava escrito. Exatamente. Não Às é? vezes a gente Então, tem que puxar a orelha do desenvolvedor para ele mover a história. Tipo assim, ó, tá comprometido, você tá trabalhando, puxa para desenvolvimento, por favor. pois é, mas assim, e ele entendeu o que estava escrito ali? E ele fez. Eu tenho várias histórias de ter Figma, da pessoa botando lá qual que é o fluxo correto, de ter o fluxo das ações e o desenvolvedor fazer diferente. Então, Acontece mesmo. o problema não está aí, o problema está antes, é na comunicação. Porque eu já trabalhei com desenvolvedores e com time dev em que o card do Gira ele não tinha todas as especificações todos no detalhe, mas a gente conversava muito, a gente se entendia muito. A gente fazia ótimos refinamentos, a gente fazia muita conversa de negócio. E eles conseguiam evoluir, conseguiam seguir ali sem ter retrabalho. Isso me ajudava com que eu olhasse os dados de forma mais eficiente. Então, a maturidade também do time e a boa comunicação também são aliados, né? Para que você Sim. possa fazer esse trabalho. Boa. Você trouxe outra provocação, Érica, durante a palestra, que bem interessante, que é o Discovery com foco em ROI. Como você aprendeu a colocar dinheiro na conversa sem ficar parecendo aquela pessoa chata das métricas para o time? E o que mudou quando você começou a se posicionar dessa maneira? Como que eu aprendi? Cobrança de cima. Quanto mais você vai evoluindo na sua carreira profissional, as conversas vão mudando, as cobranças são outras. Então, as pessoas começam a te cobrar sobre resultado. E aí você tem que olhar para os resultados de forma mais perene, né? Então, poxa, eu sou responsável por entregar isso daqui, exemplo, uma receita X do meu produto, então eu tenho que olhar de forma objetiva e estratégica para a receita. E foi assim que eu fui aprendendo, tá? Conforme eu fui evoluindo na minha carreira, as cobranças elas foram mudando e aí eu fui aprendendo a me posicionar, a entender aonde que eu precisava dar zoom, aonde que eu não precisava, a entender o que eu precisava olhar. Então, foi conforme eu fui evoluindo na minha carreira. E, claro, participando de muitos eventos, participando de muitos ouvindo muitos podcasts, fazendo muito workshop, conversando com as outras pessoas, perguntando o que você está fazendo aí no seu trabalho, como que você chegou desse dado, como que você acompanha o seu produto, como que você escuta as dores dos seus clientes. Então, trocando muita ideia, fazendo muito bench. Eu não acho que eu deixei de ser a pessoa chata das métricas, eu acho que eu continuo ainda assim, mas eu tento trazer de uma forma menos sofrida. Por exemplo, eu sempre brinco que eu falo assim, gente, não existe almoço grátis.
A gente está fazendo um produto, esse produto alguém vai usar, alguém precisa usar para que pague a gente, para que a gente tenha PLR, por exemplo. Então, eu começo a linkar como que isso te atinge, como que isso atinge o meu cliente, como que isso atinge a empresa, né? E aí, para além disso, conforme eu vou conversando com os stakeholders diferentes, eu tento trazer o que ele enxerga para o que eu tenho que passar ali, porque o produto ele é o elo, né? Ele é o elo entre todas as outras áreas e como que a gente pode dialogar para chegar do outro lado da rua. Então, por exemplo, vou conversar com o time de UX. O time de UX, ele tá muito focado no propósito, na experiência do cliente e tudo mais, mas eu preciso também trazer que, poxa, a gente precisa também gerar receita. E pode ser que nesse momento a gente não vai fazer a melhor experiência possível. A gente vai fazer ali um MVP para entender se vai dar certo, e aí depois a gente vai evoluir esse fluxo. Você vai conversar com o time de vendas. O time de vendas quer sempre uma inovação, quer uma feature nova ali. E aí você vai dizer, tá bom, mas eu não tô com um produto que tá fazendo o básico bem feito. Eu preciso fazer o básico bem feito, por quê? É caro trazer cliente para cá, o CPA é alto, então eu preciso que o LT dele seja melhor e que ele tenha um churn baixo. Para que ele tenha um churn baixo, um LT maior, eu preciso fazer o quê? Um produto que atenda o meu cliente, que resolva o problema do meu cliente, para que o cliente não queira sair. Então, esse tipo de conversa, eles precisam acontecer. E aí você traz, né, o dado que é relevante para aquela outra pessoa, para que ela consiga minimamente te escutar. E aí a gente consiga resolver os conflitos ali de interesse, porque se cada área tem o seu interesse, o seu objetivo distintos, mas todas elas vão olhar para um objetivo maior que é da companhia. E aí juntos a gente vai tentar resolver esse conflito de interesse. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. A Erika também trouxe uma provocação muito interessante durante a palestra dela. Ela disse uma frase bem assim: a dor do produto não é backlog, é falta de clareza do resultado. Erika, o que você quis dizer com isso na prática e como a gente consegue encontrar esse tipo de clareza? Lá na palestra, eu trouxe que, assim, a maior dor, ela não é da entrega, sabe? Ela é a distância entre o backlog e o resultado. Porque o que tem entre o backlog e o resultado, né? Tem o cliente, tem o churn, que ele vai dar ou não, tem o custo que foi para trazer esse cliente, o custo de manter esse produto no ar, e depois tem a receita que é gerada nos finalmente. Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas da área de produtos, e aí a pergunta era assim: qual que é o seu maior desafio para conectar backlogs a resultados, né? E 60% das pessoas disseram que não tem clareza de métricas ou impacto financeiro. O que isso quer dizer pra gente? Que se eu não tenho clareza, né, do impacto financeiro que o meu produto faz ali naquela empresa, naquela organização, eu estou só entregando feature. Eu estou só entregando sou pastelaria, entregando pastelaria. Eu preciso linkar, sabe, a minha iniciativa a um ponteiro de indicador financeiro para me saber exatamente o resultado que ele vai entregar. Não faz sentido a gente não ter essa clareza como pessoas de produto. Érica, mas é difícil, as informações não chegam até mim, meu gestor não conversa sobre isso, aqui na empresa os meus pares não conversam sobre isso. Vamos bater na porta. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta para o gerente de engenharia. Sempre tem uma pessoa na empresa que gosta de conversar um pouco mais, que entende um pouco mais de negócio. Pergunta para o diretor da empresa, gente. Ele é ótimo para você conversar sobre business.
como que tá, como que ganha dinheiro ali na empresa, né? Não tem como a gente mais ser essa pessoa, né, que não sabe, não sabe o impacto que aquela iniciativa está gerando. A gente precisa saber, tá? Como que a empresa ganha dinheiro. Também nessa pesquisa, eu fiz uma outra pergunta, que era exatamente essa. Como que a empresa ganha dinheiro, se você sabe ou não. 82% disseram que nunca participaram de precificação nenhuma, ou seja, não sabem nem como o seu produto é precificado. O produto, ele tem, para ser precificado ali, para ir para um valor final, tem uma série de fatores. Então, tem um custo, tem quanto. Esse é um produto que eu tenho repasse ou não tenho repasse, quanto que é o meu custo operacional aqui, quanto que é o custo do time. Cada empresa tem sua forma de fazer ali a sua precificação. A gente precisa entender um pouquinho de como ela acontece. 56% disseram que não acompanham as métricas financeiras. Então, 56% disseram que não acompanham carteira, não acompanham métricas de receita, não sabe qual é o MRR, não sabe qual é o CPA, não sabe qual que é o churn, não sabe qual que é o valor das altas. A gente não pode ser assim. Eu entendo que a gente tem que olhar as métricas e pela pesquisa que você nos trouxe, ficou muito claro que muitos profissionais de produtos não fazem isso, né? Os números foram elevadíssimos aí, como você citou. Aí eu queria uma dica sua, por exemplo, a pessoa se identificou nesse mar de pessoas que não analisa métricas, não sabe como é que seu produto ganha dinheiro, como sabe como é que seu salário é pago, por assim dizer, e ela quer mudar essa mentalidade. Amanhã ela quer abrir o computador dela e começar a pensar nisso. Qual a dica você daria para poder começar a criar essa mentalidade, a mudar essa postura? Boa. Primeiro chama a sua gestora, seu gestor, e fala assim, vamos conversar? Me conta quais são as métricas que você é cobrado. Ele vai te contar. E aí você pergunta, tá bom, quais são as métricas que você acompanha para chegar nessa que você é cobrado? Que existem ali, né? A gente olha, ele vai te dar a métrica mãe, e aí você vai olhar como que ele compõe essas métricas ali. E aí, todos os dias de manhã, você vai chegar, dar o Ctrl Alt Del, vai olhar o seu Power BI, esses indicadores ali que ele te contou, os indicadores financeiros, para te estar acompanhando se eles estão movendo o resultado para baixo ou para cima, sempre. É por aí que você começa. Boa. Você me fez lembrar de uma situação assim, quando você começa a acompanhar métricas, você começa a perceber um comportamento nelas, né? A oscilação, tipo, quando receita, quando tem maiores picos de receita, quando aquela receita baixa, enfim. E aí a gente estava num cliente que a gente chegou um dia de manhã e fizeram logo uma RUM, porque a receita tinha caído muito. Então, eles queriam entender se era algum problema no aplicativo, que não estava conseguindo fazer as compras, se era uma coisa no site também, que não estava conseguindo as compras e não convertia. E aí aquela agonia, né? Que o Arrum já tem toda aquela atenção, porque a receita realmente tinha caído bastante. Todo mundo pesquisando, fazendo jornada de usuário, testando, desenvolvedores avaliando se tinha algum problema. Problema nenhum foi encontrado. Nem no aplicativo, nem no site. Então, por que essa receita tinha caído tanto? E era logo depois do feriadão. E aí as pessoas pararam para pensar. Foi um feriado no ano... Acho que foi esse ano. Esse ano foi um feriado enorme em abril. Não sei se vocês lembram, que foram 4 dias de feriado. Acho que era quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a maioria das pessoas viajaram. Então, o que elas tinham que comprar, elas compraram antes. Então, esses 4 dias, realmente, as pessoas estavam viajando. Era um produto que, provavelmente, elas não iam comprar. Então, essa receita caiu bastante. E aí, a empresa só foi realmente perceber que era essa a resposta, como eles conseguiram dados dos concorrentes. E viram também que a receita tinha caído também na mesma proporção. Então, quando eles já tinham um feeling, né, estranho, teve aquele sinal de alerta, né, porque a receita caiu tanto, se eles não tivessem esse acompanhamento, eles não iam perceber que essa receita tinha caído, né. E aí começaram a investigar e perceberam que não tinha problema nenhum no aplicativo, nem no site, era um momento sazonal mesmo, de viagem, as pessoas viajaram, não compraram e essa receita caiu. E aí, quando a gente voltou do feriado, a receita voltou para a normalidade, porque as pessoas voltaram a comprar, enfim. Você trouxe um ponto muito relevante aqui para a nossa conversa, que é a necessidade do monitoramento, né? Eu trabalhei também em uma empresa, tinha um e-commerce ali,
e tinha um time que fazia um monitoramento real time do que estava acontecendo. Então, assim, é esperado a gente vender todos os dias 1 milhão. Opa, a gente vendeu 700, tem alguma coisa errada. E aí sai caçando. É o app, é o site, é o fluxo de pagamento, é o antifraude que está dando problema, é a análise que está demorando muito, a gente está negando ali o pagamento ou não. Então, assim, começa a destrinchar e entender o que está acontecendo. E aí, às vezes, é um feriado que aconteceu, e outras vezes não. Outras vezes é o fluxo de pagamento, outras vezes é o antifraude que começou a barrar, outras vezes é fraude, sabe? E, então, assim, é muito necessário, importante, a gente ter esse fluxo de monitoramento. E quando a gente é uma pessoa de produto que está também acompanhando, você começa a perceber as nuances, começa a perceber que na segunda-feira é mais fraco do que na terça, do que na quarta, se você está no e-commerce, né? Ou quando você está ali, imagina que você faz o acompanhamento de um site que tem de educação, um hashtag. Você vai perceber que provavelmente o número de acessos ele vai aumentar próximo das provas, diferente de que, quando for feriado, a gente não vai entrar, quando você vai percebendo, né, essas nuances ali, mas se você acompanha, se você olha, se você entende como que você está gerando receita ou como que você está perdendo receita, você vai ficar mais cri-cri nesse aspecto. Você começa, como você falou, perceber as nuances e o comportamento acontecendo. Então, quando sai desse comportamento, você já começa a ter, opa, alguma coisa está errada, ou você começa até a prever, né? Problemas que podem acontecer porque você já tem um mapeamento ali das métricas direitinho. E é tão bom quando dá problema, sabe por que quando dá problema a gente ganha repertório? Por isso que a gente vai para um ORRUM, a gente ganha repertório de um problema que a gente não sabia, que a gente acabou de aprender, e aí quando surgir o problema de novo, a primeira coisa que vão fazer é ver se não é aquele problema antigo, e tomara que não seja o problema antigo, significa que a gente tratou, né, e vão para um novo problema, mas a gente ganha repertório, a gente ganha experiência para resolver outra iniciativa, em outro lugar, em outro negócio, da mesma forma que a gente resolveu, foi mais ágil, foi mais fácil, falando com A, com B, com C, então assim, eu acho muito legal quando isso acontece, quero te dizer isso. E é engraçado, durante um arrum, as pessoas elas, às vezes vão achando que o problema é um elefante, e às vezes é um mosquitinho. Era só o feriado. Então as pessoas já vão muito nervosas. Não, tem algum problema, não tá conseguindo converter, deve ter algum problema na jornada de compra do usuário, no aplicativo, no site. Peraí, não tem nada disso. Vamos avaliar os outros concorrentes. Isso até foi ideia minha durante a reunião. É assim, mas isso não é feriado, a gente já avaliou se os outros concorrentes também tiveram essa queda, porque tem sites que fazem isso, a gente consegue mapear. E aí, nem lembravam que tinham conta nesse site, que poderiam avaliar isso. E aí, quando perceberam, a curva, né, era muito parecida de queda. Inclusive, essa empresa ainda teve um pouco mais de venda que os outros concorrentes. Ou seja, teve essa queda, mas ainda vendeu um pouco mais. Então, todo mundo sentiu essa queda de alguma forma, mas ele ainda conseguiu vender, que era normal. Era um feriadão e ninguém estava muito preocupado em comprar o que eles estavam vendendo, né? Naquele período. Mas é isso. Quando você tem um monitoramento, como você falou, você consegue perceber essas nuances. E aí, Érica, a gente vai para mais uma pergunta. Uma empresa que não tem esse feeling de monitoramento de métricas, tá? E você é o profissional de produto que quer começar a implementar. Então, você precisa ser ouvida, você precisa construir sua credibilidade. Como é que você faria isso? Primeiro passo é entender com a sua gestora o que vocês são cobrados. Ponto. Entender como que a gente chega naquele racional, quais são os indicadores que a gente precisa olhar e ir acompanhando. E depois ir fazendo conversas com o seu time. Seu time, digo, squad, tá? Faz conversas ali sobre, gente, olha, esse indicador aqui é o que a gente é responsável. Vamos olhar junto? Depois faz com seus pares, traz a sua gestora para o one-on-one e conversa assim, tem essa perspectiva, o que você está achando disso? Me explica ou me ensina o que eu não estou enxergando, o que eu não estou vendo. Eu acredito que essa forma colaborativa, que a gente ganha repertório, ganha experiência e ganha conhecimento. Boa. No final, nosso trabalho é muito mais sobre comunicação e alinhamento, né? Todos os dias eu tenho mais certeza disso. Que eu tava vendo no Instagram, eu vou esquecer o nome dela, acho que é Ana alguma coisa.
ela falou que ela fala muito sobre comunicação. Na verdade, a gente não tem problema de comunicação. A gente tem problema de entendimento. Por quê? Todo mundo sabe quando é a festa do final do ano. Aonde vai ser, o horário que vai ser, que banda que vai tocar, não sabe? Sabe, sim. Como chegou essa informação? Por e-mail. Uhum. Todo mundo viu. Então, o que... Outra coisa que foi comunicada, mas a pessoa não entendeu, claro que entendeu, né? Então a gente precisa encontrar formas ali das pessoas entenderem e captarem o que a gente precisa comunicar. Então não é falha de comunicação. É ela não querer entender. Difícil, viu? É uma outra perspectiva. Aí eu fico me questionando, será que essa falha de entendimento também está em quem estabelece a comunicação ou a gente já está colocando para outra pessoa que ela não teve esse entendimento adequado? Eu acho que a gente tem que fazer da melhor forma possível o nosso trabalho, partindo do pressuposto que quem está iniciando a conversa sou eu, então eu quero que você entenda, eu vou desenhar, botar pontinhos ali para tracejar da melhor forma possível para fazer com que você entenda e garantir que você entendeu o que eu queria te contar. Boa. E às vezes eu acho que as pessoas também elas ficam com vergonha de dizer que não entenderam. Eu já passei por essas situações de você... E você também tem esse feeling, né? A pessoa não entendeu e você te chamar em outro momento para explicar de uma outra forma. E aí você ter a segurança... Não, agora eu tenho certeza que ela entendeu e ficar em paz. Conforme você vai se conectando com as pessoas de forma genuína e conversando ali, você vai encontrando meios para explicar melhor para aquela pessoa que vai ser diferente da outra, né? E sim, existem pessoas que não sabem, não gostam, né? Tem ali um certo receio de dizer eu não entendi, mas tá tudo bem, gente, dizer eu não entendi. É melhor você dizer que não entendeu e perguntar de novo do que você dizer entendeu e fazer alguma coisa errada. Mas eu parto desse princípio, já que eu que estou falando ali, estou iniciando a conversa aqui, eu quero garantir que você entendeu do outro lado que eu esperava, para poder seguir, a gente está na mesma página, na mesma linha e vamos junto. Outra vez, até repetir a mesma informação mais de uma vez para garantir que foi entendido mesmo, né? Assim, no começo da reunião, depois no final a gente faz aquele alinhamento. Então ficamos assim, né? Tal. E aí... É tão necessário sair de uma reunião com os to-dos já. Então a gente chegou nessa conclusão, né? A gente vai sair daqui com isso. Responsabilidades da Rúbia, da Érica, da Su. Então é isso, tá bom. Todo mundo entendeu. Quando que a gente entrega isso? Próxima semana. Eu gosto, às vezes, de deixar até no bate-papo da conversa, deixar uma lista, ó, isso aqui, para que todo mundo possa retornar e avaliar. Érica, a gente está quase chegando no fim. Eu queria saber de você, passou super rápido, inclusive, esse papo. Eu queria saber de você se tem mais alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de acrescentar aqui nesse episódio. Acho que o que eu queria acrescentar é assim, ó. A gente não tem bala de prata. Pode parecer fácil, né? O que eu trouxe aqui de bate na porta da sua gestora, pergunta como que a gente ganha dinheiro, quais são os indicadores que ela olha. Pode parecer fácil, mas não é, tá? É super difícil colocar em prática. Dependendo do contexto que você tá, né? Como que é a divisão ali da sua empresa. Mas é importante, sabe? É importante porque o maior desafio que a gente tem enquanto pessoas de produto, ele não é técnico, ele é político, tá? E o PM bom, ele não é aquele que vence o debate, né? Mas é aquele que faz com que as áreas confiem na priorização, ele faz com que ele seja uma pessoa ouvida ali, né? Seja uma pessoa vista ali como alguém que vai resolver um problema, e não só como que vai executar alguma coisa sem saber o porquê ele está executando. E ele precisa alinhar o jogo, né, para que todo mundo saia minimamente ganhando, porque a gente sabe que existem objetivos diferentes em cada área, mas como a gente é o elo que une todas as áreas, a gente precisa lembrar que todo mundo tem um objetivo em comum, que é o objetivo da empresa. E como que juntos a gente consegue trabalhar para resolver esse caminhar, né, e chegar nesse objetivo comum da empresa. Acho que é isso, no finalzinho. É interessante sua fala, porque eu acho que todo mundo está alinhado e todo mundo entende o objetivo comum que tem que chegar. As pessoas, elas caminham melhor e vibram juntas. Então, elas fazem acontecer de maneira diferente. Porque tá todo mundo ali envolvido, né?
junto nesse objetivo comum. Isso seria o melhor dos mundos, mas não é assim na vida real, tá? Cada área só olha pro seu, quer olhar pro seu e é isso. Mas a gente, como pessoa de produto, tem sempre que puxar todo mundo, botar o elefante na sala mesmo, trazer as pessoas aqui, porque não adianta o time de vendas vender para um cliente X e o nosso produto ser para um cliente Y. Isso não vai dar certo. Sim. Então, é difícil pra caramba. Mas o que dá pra você fazer na cadeira que você tá? Você perguntar como que a gente ganha dinheiro e quais são as métricas que você precisa olhar pra entender como que esse dinheiro tá girando. Boa. Se tem uma coisa que a Erika deixou clara hoje é que ninguém vira PM da noite pro dia. Não existe bala de prata, existe prática, conversa, números, negócios e coragem para sair da bolha do backlog. Se esse episódio te ajudou a enxergar seu caminho de um jeito mais claro, compartilhe com aquela amiga que está vivendo essa transição também. Até o próximo episódio, conversem com a Erika, eu tenho certeza que ela vai adorar conversar com vocês. Chamem ela no LinkedIn para mais um papo. E é isso, pessoal. Obrigado pelo episódio. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente!